E agora vamos lá, direto e reto, a entrevista de hoje é com ele, uma das pessoas mais importantes desse mundo, porque cuida da nossa cabecinha, principalmente a sua, Marcos Vinícius. A entrevista de hoje é com ele, psicanalista Doutor Reinaldo! Vem pra cá, Reinaldo! Olá, boa tarde. Oi, doutor, tarde, tudo doutor. bem? Seja Uma muito... alegria estar aqui com vocês. Tô ficando meio pirado de ouvir a conversa aí, mas acho que eu vou me curar. É isso aí. Meu Deus, começou Meu bem. Deus do céu. Doutor, ouvindo a balela, essa resenha louca, o senhor acha que nós temos algum um passinho ali pra já virar um paciente do senhor? Cara, eu não sei se eu vou poder aceitar, né? Porque às vezes tem casos que não tem cura. Não fala isso não, doutor. Doutor, não fala isso. Em plena terça-feira, às 5h06, o senhor não vem falar pra gente que existe a possibilidade da gente não ter cura. Como que o senhor fala isso ao vivo assim? Doutor, Mas é muito bom estar diante de pessoas assim tão alegres, tá? que alegria, é um prazer também receber o senhor aqui na hora boa do seu rádio. E, doutor, a gente tava aqui brincando, né, e tudo mais, o Marcos, ele tá super animado hoje, veio alegrar a nossa bancada aqui também. E a gente tava até comentando sobre assuntos psicóticos, né, de pessoas aí que são meio psicopatas e tudo mais, porque tá muito em alta agora algumas séries de serial killer, né, nos streamings e tudo mais. O Dahmer também, Dahmer, né, Dahmer. que é a série nova aí do canibal e tudo mais, todo mundo tá assistindo. Eu não assisti ainda. E daí eu queria fazer uma pergunta pra você aí, pra tirar dúvida de todos os nossos ouvintes aqui também, né? O serial killer, uma visão psicanalítica, o que seria essa pessoa? Olha, Ju, a visão psicanalítica, a gente parte sempre daquela primeira dúvida, né? Um psicopata nasceu assim ou se transformou, né? E eu gosto da teoria da doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra, né? E ela diz que todo psicopata, quando a gente fala de psicopata, eu estou colocando aqui uma questão bem acentuada, né? Porque traços de psicopatia muita gente tem. Nessa época de eleição a gente vê muito isso claramente, né? Mas ela defende que existe uma questão de disfunção neurocerebral e uma questão da formação do ambiente social e educativo. E eu acredito nessa linha, né, que todo psicopata, num nível hard, né, existe uma predisposição genética, talvez, mas existe também uma questão muito séria da formação, da história da vida dele, que contribui e talvez aí vai então amplificar aquilo que já existe de certa forma adormecido. Doutor, aqui atual senador da República, Sérgio Moro, né? Para mim é uma honra poder falar com o senhor, momento tão importante para o país, onde eu, graças a Deus, né, tive uma votação expressiva e ocupo hoje uma das cadeiras no Senado Nacional. A pergunta que eu faço é a seguinte, né? Sempre dizem que a cada 100 pessoas na sua rede social, um é psicopata, né? Eu gostaria de saber se isso é verdade e também, se o sujeito que tem um nível de psicopatia e comete algumas coisas, ele pode ou enfim, voltar para a sociedade tem um tratamento ou isso não tem tratamento. Prazer falar com o Sérgio Moro, né? Não sabia que eu poderia encontrá-lo aqui. É um prazer imenso, É o seguinte, a psicopatia enquanto casos críticos, né? O estudo que se tem é que é em torno de 1% da população apenas. Agora, como eu disse agora há pouco, traços de psicopatia, aí é muito extenso. Na verdade, sempre a gente tem algum detalhezinho que às vezes tem a ver com os traços da psicopatia. Atualmente, eu acredito, assim, vejo, né, a gente vê pela sociedade, pelas reações da sociedade, e esse período político de eleições, né, isso se torna muito evidente, né, esses traços de psicopatia têm se amplificado. Um psicopata
que está num nível como, pegando o caso do Jeffrey Dahmer aí, é uma situação que é muito difícil praticamente dizer que é quase impossível reverter. Entendi. Ele mesmo declara isso, né? Que ele acha que ele manteria da mesma forma se ele tivesse sido. É muito difícil, porque é algo que já está ali enrustido na vida dele, uma formação psíquica, né? Seja genética, né? Ou pela história da vida dele, né? Mas é uma formação psíquica que está ali que é muito difícil. Agora, tem casos que a gente consegue, vamos dizer assim, ajudar a pessoa a dominar esses sentimentos, né? Esses desejos que são aberrações. E essa história de que a cada 100 pessoas, nas nossas redes sociais, um é psicopata, isso é real ou é tudo balela, doutor? Depende do ambiente que a gente está, né? O ambiente político é bastante, então acho que é válido. Marcos, você vai fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta, eu vou tentar falar sério agora. Ô, doutor, tudo bem? É o Marcos. O maluco. Não sou maluco, beleza, não. Doutor, é o seguinte, e falando de psicopatia, eu acho que tem muita gente, né, que tem algum nível que é difícil no dia a dia, né? Trabalho, vida pessoal, enfim, a gente manter o tempo todo aquele controle emocional. Eu acho que é até normal no decorrer da nossa vida a gente, entre aspas, ter algum problema de dificuldade, a gente não conseguir lidar com alguma pressão no trabalho ou com alguma dificuldade na nossa relação, seja com o marido, com a esposa, com a namorada. E acho que com essas dificuldades a gente acaba perdendo a mão. Eu acho que aí que tá um pouco o perigo. E aí nesse momento que a gente perde a mão, perde completamente o equilíbrio, que a gente precisa procurar a ajuda. Eu perdi um dedo no torno. Na verdade, eu não posso. Enfim. Então, doutor, seguindo a minha linha de raciocínio aqui, acho que aí que tá o grande desafio, né? A pessoa procurar ajuda, a pessoa aceitar que precisa ajuda. E o mais importante é a pessoa entender qual tipo de tratamento é mais adequado. Aí entra o senhor, né? Os profissionais que aí vai avaliar o caso e vai falar, olha, vamos por essa linha, que essa linha é mais adequada para sua questão, para o seu problema. Eu acho que a minha dúvida é, existe muito o preconceito ou o medo de aceitar eu preciso de ajuda? Olha aí. Doutor, nos ouve? Eu acho que deu uma travada. Deu uma travada, né? Você conseguiu travar o doutor. Eu acho que eu falei com tanta credibilidade. Ele sumiu porque ele falou assim, não vou ficar. Não pra sou você louco. Que tá ouvindo... Ele pensou, eu cara, não quero... eu não sou quero louco, responder não esse quero ser maluco, conivente não. com esse troço aí. Parou. Ele falou, não vou receber sério. nada pra essa consulta. É uma consulta que eu tô tendo que ser. Eu tento falar sério aqui nesse programa, entendeu? Eu tento passar uma certa credibilidade, acontece, perdemos a conexão, o doutor voltou. Então, doutor, voltando. Existe muito o lance da pessoa ter medo de aceitar uma ajuda ou de procurar uma ajuda, ou, por exemplo, eu acho que eu realmente preciso de ajuda, ou passa despercebido. Você precisa mesmo. Você fica quieto. Você passa despercebido, não, tá tudo bem, eu não preciso de ajuda. Como é que é? Primeiro eu diria o seguinte, que quem já passou por uma experiência de uma terapia, eu estou falando aqui da psicanálise, tá? Que é a minha área. Com certeza vai poder concordar com o que eu vou dizer. Fazer uma terapia é uma prática muito boa para todo ser humano, todos os indivíduos. Essa questão que você colocou de um momento de estresse, alguma situação, realmente é muito comum quando a gente enfrenta algumas situações. Talvez ela não é tão estressante, mas principalmente quando são situações muito estressantes, a gente perder o equilíbrio, perder o controle, né? Mas o que a gente talvez não percebe é que por trás disso, na realidade, não é a situação real, mas são essas questões da nossa história que estão de forma armazenada no nosso inconsciente e que, em função de alguma questão, isso se torna um gatilho que traz aquelas emoções da nossa história. Sim. E isso vem tudo de uma vez. Por isso, muitas vezes, a gente perde esse controle por questões, às vezes, bizarras, bobas, ou às vezes por questões realmente tensas, né? Por isso eu digo, eu acho que, eu entendo, né, que a psicanálise hoje, a terapia, né, na psicanálise, é algo assim, muito saudável para todo mundo. Não é uma questão de
doença ou de debilidade mental, ou algum problema, seja psíquico, mas algo para a gente se reconhecer, entender a nossa própria história e talvez distinguir algumas coisas. Agora, com certeza, existe ainda muito preconceito. Já diminuiu muito, mas ainda existe muito preconceito com relação a ir para uma terapia. Recebendo nessa tarde aqui na Hora Boa do Seu Rádio, Reinaldo, psicanalista. E exatamente, né, doutor? Existe ainda muito tabu, muito preconceito sobre isso, porque normalmente vai quem tem muita depressão, ansiedade e tudo mais. Uma pessoa que esteja bem tem também procurar um psicólogo, um psicanalista, enfim, para ter esse tratamento. E falando sobre depressão, deve ser um caso que procura bastante também, né? O psicanalista, doutor? Obesidade também ajuda bastante nesse caso? Que eu ouvi algumas histórias, né, de pessoas que têm obesidade e procura também para poder ajudar nesse tratamento. Sim, com certeza. Hoje, realmente, a depressão e a ansiedade é o maior índice de procura. Mas muitas áreas, todas as áreas da nossa vida podem ser auxiliadas, tratadas via uma terapia. A obesidade é uma delas. A pessoa, muitas vezes, a questão da obesidade dela pode ser uma questão funcional, né, ou disfuncional do seu organismo, mas muitas vezes é uma questão psíquica. Eu já vi casos que, resumindo a história, colocando de uma forma bem objetiva, né, uma jovem que, enquanto criança, ela teve problema de abuso, e a pessoa que o abusava fazia declarações, né, do corpinho magro dela, né, das pernas, magrinha, alguma coisa assim. E ela desenvolveu uma patologia pela obesidade como um mecanismo de defesa, Meu Deus. sem ela perceber. Então, a gente não percebe, às vezes, que há nuances, coisas muito delicadas que estão por trás de toda uma situação que a gente está vivendo. Ou seja, nenhum desequilíbrio acontece sem um motivo, né? E o senhor falou do lance dos gatilhos, né? O grande problema, às vezes a gente tem um gatilho, a gente não percebe. Inconsciente, É inconsciente. E eu acho que essa é a grande questão e é o grande desafio, a gente assumir e entender, lógico, com a orientação médica, esses gatilhos, que são os traumas, né, doutor? Exato. E traumas que muitas vezes não é uma questão de um trauma pesado, vamos dizer assim. Mas quando a gente pega uma criança aí até seus 10, 12 anos, não tem uma psique formada. Uma criança, por exemplo, 5, 6 anos, enfrenta uma situação, talvez vê o pai e a mãe discutindo. De repente até uma discussão que não é algo agressivo, mas aquela criança tem uma interpretação dessa cena. E essa é a questão. A interpretação que ela teve. Isso. Então, por isso é preciso rever todas essas questões, né? Porque eu até assim, eu assisti bem, assim, com um olhar analítico mesmo, aquele documentário do Jeffrey Dahmer. O documentário que tem lá 3 episódios, que trata sobre, basicamente, a partir da conversa da advogada dele, né? Ouvindo tudo aquilo ali, a gente percebe que o gatilho principal dele aconteceu aos 18 anos, quando a mãe expulsou o pai de casa e, na sequência, ela deixa a casa com o filho menor, com o irmão menor dele, e larga ele sozinho. Ali foi um gatilho, né? Porque as questões das intrigas do pai e da mãe eram desde a infância dele. E o primeiro caso que ele teve de um homicídio aconteceu logo nessa sequência, nesse período, onde ele convidou um rapaz para casa dele para usarem droga, para beberem. E lá, quando o rapaz diz que vai embora, que iria embora, ali foi o gatilho. Porque aí são alguns detalhes que na psicanálise a gente se atenta e ajuda a pessoa a entender. Esse ir embora provavelmente trouxe para ele emoções, toda a questão da relação do pai e da mãe. E principalmente nessa cena de quando o pai é mandado embora. É assim que ele declara: a minha mãe mandou meu pai embora. E depois ele se sentiu abandonado pela própria mãe e com o irmão também. Então aquele momento que a pessoa vai embora, com certeza traz essas emoções
daquilo que ele sentia com relação ao pai, da opressão que o pai talvez sentia, porque a mãe batia no pai pela declaração dele, né? A mãe, desde a infância dele, a mãe batia no pai. Então tudo aquilo com certeza trouxe esse gatilho, e a base de todos os atos dele. Quando a pessoa vai querer ir embora, então, o que ele faz? Ela não pode ir embora, meu pai não pode ir embora, eu não quero que meu pai vá embora. E tanto que ele guarda os crânios todos com ele, como inconscientemente, talvez uma simbologia da presença do pai dele. Que coisa. Aí vem mais ou menos a história da Suzane von Richthofen, mais ou menos por essa linha. E foi estudado muito, doutor, a história da Suzane. Doutor, tem relatos, algo que aconteceu, o porquê de tudo? Foi meio premeditado, né, junto com os irmãos Cravinho, mas como que os psicanalistas observam essa situação da Suzane von Richthofen? Olha, eu não tenho muito estudo com relação a ela, porque assim, o que a gente tem, o que eu sei dela, pelo menos, né, é baseado no filme. E o filme, né, por mais que tenta retratar algo da história, mas tem as ficções também. Sim. Então é meio complicado você fazer uma leitura realmente. E do Jeffrey a gente consegue fazer uma leitura melhor, porque é um documentário baseado nas falas dele. Então aí é possível da gente ter um entendimento melhor, porque a psicanálise, na verdade, o que a gente está tendo não é simplesmente o que a pessoa está falando, mas o que está por trás dessa fala. Entendi. Mas com certeza que ela também tem essas questões, um pouco do filme, a gente percebe um pouco situações durante a vida dela que geraram um certo sentimento, né, que gerou essa questão da psicopatia na vida dela, né? Doutora, porque no fundo, o que acontece? Ela perde a questão da sensibilidade, né? Pelo que o senhor tá passando pra gente aqui no Boa, deu pra perceber, pelo menos o que eu senti aqui, né? Que a infância é o momento mais importante, a infância, né? A adolescência ali é o momento mais importante pra uma vida adulta um pouco mais equilibrada. Entre aspas, normal. Seria isso, pelo feedback que o senhor passou pra gente, é o momento mais importante, né? Pra um pai e pra uma mãe educar o filho. Sim, você tem razão. Se uma criança nasce, ela não tem uma psique. Do ponto de vista da estrutura que o Freud estudou, né, o que ele apresentou, né, que é a estrutura nossa de id, que são os nossos desejos, né, a nossa libido pelo desejo, o nosso ego, que é o nosso eu, e o nosso superego, né, que a gente chama da instância das leis, né? A criança nasce somente com o id. E a estrutura do seu eu e do seu superego vai ser construída na história. Por isso que aí essa questão, como você falou, realmente, a base, né, de uma vida, como a gente, saudável, né, não dá para dizer como normal, mas uma vida saudável, uma vida talvez mais equilibrada, é essa formação da infância, até seus 12, 15 anos, onde tudo isso está sendo estruturado. Por isso é legal uma terapia, porque é onde a gente vai tratar. Até na infância? Trabalhar a pessoa e entender essa história. Tá? Até a terapia na infância? Na adolescência? É comum acontecer casos assim? A terapia pode começar até na infância. Pode começar. Pode? Eu trato a partir de uns 10 anos, mais ou menos, eu trato. Mas tem especialistas que trabalham até com crianças menores. E é possível também. Muito interessante. Interessante. Agora, dentro disso que você disse, uma preocupação que hoje, né, a gente perde muito, né, é justamente nessa formação, esse equilíbrio, né, de não projetar numa criança o que são angústias nossas. Esse é o grande perigo. É o comum que a gente, como pai, acaba fazendo. Né? E é comum isso, como pai e mãe? Acontece muito? Muito. Meu Deus. Muito perigo, né? Porque acaba não percebendo ali, né? Sem perceber, né? E doutor, você E aí, eu até reforço uma questão, né? Não, eu só dizendo que nessa questão, a questão não é achar o culpado. Por exemplo, pegar um adolescente que tem depressão, um adulto que tem depressão, provavelmente a gente vai encontrar cenas da infância que são bases para aquilo, né? Mas a questão aí não é encontrar o culpado para isso. É ajudar a pessoa a reinterpretar aquilo. Exatamente. Porque, por mais que, eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, por mais que
a gente encontra cenas do pai ou da mãe de algumas atitudes, alguma coisa assim, eu sempre digo, raramente um pai e mãe está fazendo com má intenção. Ele está tentando fazer o melhor. Talvez não soube lidar da melhor forma, mas está tentando. Então, não é questão de culpado, é questão de reinterpretarmos para podermos viver de uma forma diferente. Ô doutor, e vocês usam também o método da hipnose nesses casos, assim? Ajuda bastante ou não? Ajuda. Essa não é uma questão de todo psicanalista, né? Aí é uma área que cada um, por exemplo, a hipnose é uma ferramenta. Tem psicanalistas que usam, tem outros que não. Eu confesso assim, que antes de encontrar com a hipnose, eu tinha muita restrição. Eu não acreditava em nada disso. Entendi. Mas depois que a gente começa a entender, a estudar, fazer os cursos, na prática, a gente vai percebendo o quanto é interessante. É que existe muita questão mística, né? Sim. Que a hipnose, a pessoa fica fora de si. Não tem nada disso. Aquele filme Hipnóticos, né? Uhum. É um filme bacana pra gente ver isso. Só que ele tem a questão da ficção. Onde o hipnólogo toma conta da vida da pessoa. Dá um comando e ela vai cometer algum ato. Né? Exato. Isso na prática não existe. A hipnose não é consciente e a pessoa só recebe aquilo que a gente passa a nível do que do que é aceitável para ela. Entendi. E também procurar... Então, não é um tratamento de risco. Pode dizer. E também procurar o profissional certo, né? Para também estar fazendo a hipnose, né? Exatamente. Porque, assim, no meu entendimento, existem muitos profissionais que conhecem muito bem a hipnose, mas não têm conhecimento da mente humana mais aprofundado. Então, muitas vezes na hipnose, ela vai até conseguir levantar algumas questões, alguma cena, alguma situação, mas não vai saber o que fazer com aquilo. E aí entra um problema, porque ela traz à tona uma situação e acaba não sabendo lidar com aquilo junto com a pessoa, porque a ideia sempre é o quê? A gente trabalhar uma ressignificação dessa história, ajudar a pessoa a fazer uma reinterpretação. E se isso a pessoa não conhece muito bem o funcionamento da mente, ela vai acabar cometendo talvez alguns erros nessa interpretação. E talvez até criando cenas que não existem. Olha aí. É muito difícil, então tem que procurar o profissional certo ali para poder estar fazendo então a hipnose. Reinaldo, a gente quer agradecer demais sua participação aqui no Boa. Foi um bate-papo muito legal, acalmou muito até bom. A calopsita aqui. Nossa. Só elogios aqui na nossa live, a galera tá adorando. Mas eu vim pra dar uma alegrada. Ele tá até mais calminho agora. O senhor me deixou mais... O senhor está em Curitiba? Tá no Paraná? Eu estou aqui no norte do Paraná. No norte do Paraná? Norte, especificamente onde, doutor? Eu estou em Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. A metrópole de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. A metrópole. Minha cidade natal, retornei para cá recentemente. Tá entendi, certo. doutor. Muito show. A gente adorou. Essa região. Que demais. Doutor, eu agradeço muito também vocês e eu agradeço muito a estar aqui, esse convite, né, com vocês. E que bom que a crista da calopsita se acalmou. Aí, valeu demais, Reinaldo, psicanalista aqui, que bateu um papo muito legal com todos os ouvintes do Boa e também acalmou a calopsita. Valeu, Reinaldo. Grande abraço. Um abraço.